Hello, gente linda! Tudo bem com vocês? Eu tô sempre assim maravilhosa, né? Então, hoje, o que tem hoje? Temos uma carne de sol aqui, o meu fogão maravilhoso, a minha mesa de DJ e o Dr. Rodrigo, que é um seguidor fiel. E aí, pessoal, tudo bom? Ele pediu a receita e eu falei assim, vamos lá, Dr. Rodrigo, você vai fazer essa receita pra mim e ele hoje vai fazer a receita. E eu tô aqui. Rodrigo, seja bem-vindo. Obrigado. A esposa do Dr. Rodrigo também veio, a Nice, mas ela não quer aparecer porque ela fez um procedimento estético, não pode mostrar o rostinho. Brincadeira, ela tá aqui e nós vamos bater o papinho enquanto o Dr. Rodrigo vai fazer essa receita, porque o desafio aqui é ele reproduzir a receita que ele indicou pra mim. E é um grande desafio. É um grande desafio. É. E nós vamos provar essa receita depois e ver se o Dr. Rodrigo foi aprovado na cozinha. Tá bom, Dr. E Rodrigo? aí? Melhor que eu era. Como é que você aprendeu a cozinhar? Eu tenho uma observação pra fazer primeiro. Ah, pode falar. Eu tava louco pra usar essa CDJ sua aqui. Esse aqui é famoso. É famosa, é famosa. Meu fogazinho é famoso. É o CDJ? Ah, CDJ. Quem é DJ que sabe o que eu tô falando? Você não quer tocar uma musiquinha aí pra nós? Ah, Toca aí quero, uma musiquinha. Pode tocar, vai. Ah, desse jeito aqui? Isso, só não põe a mão que tá quente, tá? Isso mesmo, ó. Mas vamos tocar do jeito melhor? Ah. Vamos tocar a panela dela aqui, Tocar? com a carne de sol. Podemos Daquele também. jeito. Podemos. Ele foi feito pra isso, né? Pra tocar a panela. Então vamos lá. Você vai querer primeiro a panela de pressão, Panela de né? pressão. Enquanto isso, você vai pegar uma carne de sol, selecionar uma boa carne de sol, né? Aqui a gente tem uma bem limpa já, que a gente vai precisar, e vai cortar ela em pequenos pedaços. Por que em pequenos pedaços? E você tá bem aqui. Para facilitar a panela de pressão, cozir ela, pra gente desfiar ela de uma forma bem mais fácil. E corta assim em pedaços nem muito grandes, nem muito pequenos. Sim. Onde você aprendeu a fazer essa carne de sol, Rodrigo? No YouTube. No YouTube, tá vendo, gente? O YouTube também é cultura. YouTube é cultura. Mas eu conheci esse prato viajando pro Rio Azul, o menor rio do Brasil. E recomendo, viu, gente? Rio Azul fica aqui no Tocantins? Fica no Tocantins, em Aurora. Aurora do Tocantins, Rio Isso. Azul. Eu ainda não conheço o Rio Azul. recomendo. É lindo. É lindo? É lindo. E você foi pra lá com a sua digníssima esposa? Sim, a gente foi... Foi numa viagem de lua de mel? Não era lua de mel ainda. Mas vai chegar, né, velho? Vai chegar esse dia. E aí vocês provaram essa carne lá e você achou interessante esse sabor? Sim. E uma curiosidade, eu sou nordestino e esse prato é 100% nordestino e eu vim descobrir ele no estado do Tocantins. Você veio conhecer ele aqui no Tocantins? Pois é, Nossa. no norte. Olha só. Muito... Não tá muito longe não, o Tocantins do Nordeste. Tá pertinho. A questão é que esse prato aqui nasceu no estado Nasceu lá e você de não conheceu. Pernambuco, né? Ele Pernambuco tá um pouquinho longe. E você é nordestino de qual região? Eu sou do Maranhão. Do Maranhão? Isso. Maranhense. De qual cidade, Rodrigo? Imperatriz. Imperatriz do Maranhão. Aí você veio pra cá, pro Tocantins, fazer o quê? Buscar a charnecinha. Também, mas foi destino. Mas por etapas. Eu vim, a princípio, estudar, né? Eu fiz faculdade de Direito, me formei aqui e meados de julho de 2014 eu passei no vestibular e resolvi encarar essa jornada. Você fez seu curso em qual faculdade? Na Unicatólica. Não, católica? Isso. E aí encarou, já passou por todos os processos que tinha que passar. Sim, fiz a faculdade, concluí a graduação, depois veio a OAB, a terrível A OAB. prova aqui é mais fácil do mundo de Sim. passar. A prova da OAB. Passei pela OAB e hoje sou advogado. Tem gente que faz a todas as vezes possíveis e não Sim. passa. Assim, o que eu recomendo para essas pessoas é que não desistam do sonho, né? Que uma hora vai chegar a sua vez e você vai ter, como a gente fala no mundo do direito, vai ter a vermelhinha no bolso logo logo. A vermelhinha é o quê? A carteira da OAB. A carteirinha da OAB. A tão sonhada carteirinha da OAB. Doutor Rodrigo. Gente, eu queria propor uma coisa aqui. A gente está próximo do Dia dos Namorados, né? Sim. Então,
Vamos fazer desse vídeo hoje um momento bem romântico, né? O Dr. Rodrigo está com a esposa, que também é formada em Direito. E a gente vai fazer aqui uma brincadeira. Eu estou curiosa para saber aqui da vida de vocês, né? Porque a gente tem que futricar. Olha, hein? E não tem lugar melhor do que a cozinha para dar uma futricada. Enquanto você cozinha ali, conversa, conta uma história. E eu vou querer saber aqui como foi que vocês se conheceram. Então, né? Então, mas disse que a Anice, ela tem uma forma engraçada de contar isso, né? Pois Será que é, ela vai querer ela tem contar uma pra versão gente? da história. Você tem a diferente sua da minha. versão. Então Isso. você vai contar a sua versão. Pois é. Dia eu... A gente pode tampar a panela já? Pode. Enquanto a gente conversa, a carne vai cozinhando. Você colocou na água, né? Desculpa, Isso. só que eu cortei, Rodrigo, para Vou até mostrar a gente aqui pra complementar aqui. Coloquei a carne de sol na Colocou a carne de sol na água água e a gente vai deixar ferver por 15 minutos. por 15 minutos, né? Isso. Na pressão, né? Isso. Tá ok. Tampou a panela. Enquanto isso, vamos conversar. A gente pode conversar e aí vamos descobrir aqui essa história, como é que foi. Se você quiser tomar um pouquinho do seu chá de hibisco, É bom, né? toma lá, menino. Bom que a gente perde pouca vergonha. Vai É chave, gente. É chá de hibisco. É bom pra emagrecer, né? Porque depois dessa receita aí, ela é bem calórica, E né? é bom pra gripe, você não sabe tanto. É? Nossa. Hibisco? Hibisco é bom pra gripe. Não sabia, não. Essa variedade que é ótima. Eu sabia que era bom pra quem faz dieta, né? Uhum. Porque você vai comer aqui essa receita com nata, manteiga, creme de leite, Não, mas é tudo ótimo isso aqui. tudo light. Você come e sai lightinho. Conta pra mim, Rodrigo, a sua versão da história, como foi que você conheceu a Anice? Então, se eu te falar que a gente frequentou a mesma faculdade, a mesma sala de aula por 2 anos, sem nunca ter Nunca conversaram. conversado e nunca se ter visto assim na sala. E olha que a nossa sala tinha mais ou menos uns 60 alunos, né? Ela disse que foi 4 anos, mas eu acho que não. Ela disse que foi 3 anos, 3 anos. E tá de verdade nessa história. E aí vocês, Eu lembro de 2. você lembra dos 2 anos, Eu dos lembro 2 primeiros dos anos? 2 primeiros anos. Então, aí um dia, eu fui... Um dia. Eu não sei se eu vou achar a da história, mas eu vou contar, eu contei pra ela mesmo. Um dia eu fui numa festa, quem é de Palmas lembra, tinha um barzinho aqui chamado Feijoada. E lá eu vi uma mulher, a mulher conversou comigo e tudo. Só que foi por isso, né? Você não. Não teve nada. E aí eu vi ela na faculdade, depois descobri o Facebook dela e mandei a mensagem, né? Comecei a seguir ela, mandei a mensagem pra ela, falei assim, você é a moça que tava no Feijoada ontem à noite? Aí ela me respondeu, na feijoada? Eu, não, feijoada. Ela, não tava feijoada, não. Eu, não, feijoada, é um barzinho que tem aqui em Palmas, fica ali assim, em tal rua. E aí, depois desse diálogo que a gente teve, aí a gente começou a conversar um pouco, tudo. Ela me deu altos perdidos. Ela? Ela me deu altos perdidos. Te enganou várias vezes, assim. Disse que, Não, enganar, acho que não seria enganar, mas... disse que ia, mas não ia, não posso. Né, que nem foi isso. Tô com dor de barriga. Um dia, né, eu tava com uns colegas aqui em Palmas, aí eu assim, mudando um pouco o foco, mas pra justificar, eu tinha um plano aqui que era que, como eu sou do Maranhão, eu tinha uma meta de conhecer todas as cidades do estado de Tocantins. E aí surgiu a oportunidade de eu conhecer Natividade e conhecer o Senhor do Bonfim. E aí eu, meu amigo e a amiga dele falou assim, bom, a gente vai pro Bonfim fim de semana. Vamos? Eu falei, vamos, essa cidade eu não conheço, essa cidade não. Conheço ainda. Vou conhecer. E aí o que aconteceu? Eu falei que ia, e depois eu vi ela postando no Instagram dela que ela tava assim, partiu, Bonfim, Senhor do Bonfim. Deu certinho, ó. E aí eu vi, aí eu falei assim, também tô indo pra lá, vamos se encontrar lá. Ela falou, vamos. Eu, opa, ótimo, a gente já tava conversando, né? Falei, não, agora dá pra gente estreitar um pouco a relação, conversar um pouquinho mais, conhecer e tudo. Você acha que ela
Ela foi? Não, ela foi, mas você acha que ela atendeu o telefone quando eu cheguei lá? Menina! Me deu mal perdido. E você Cheguei lá foi? num solzão quente. Meu Deus do céu, era uns 60 graus na sombra aquela cidade, lá no 60 graus na sombra, no você deu perdido no rapaz. Ligava pra ela, falava, ô, tô aqui, onde é que você tá? Vamos se encontrar, vamos conversar. Só visualizava e não respondia. Ou nem visualizava, atendia, nem telefone. atendia. Dizendo lá que não tinha sinal, mas tinha porque o celular chamava. E, né, uma mentira que não conseguiu colar. Pois é, ela foi junto que não vi o telefone tocando, não sei. Não, e curiosidade, eu cheguei a almoçar, depois que eu descobri onde era o ponto que o pai dela tinha uma barraca, eu cheguei a almoçar no lado da barraca do pai dela. Só pra ver ela? Não, eu não sabia. Ah, você não sabia? Foi coincidência. Foi uma coincidência, eu cheguei, eu almocei do lado E aí? não vi ela, e ela tava lá, mas acho que ela tava andando lá próximo Pra quem já foi no Bonfim conhece. O Senhor do Bonfim é um festival grande, assim, tem várias barracas, nunca fui lá. tem várias lojinhas lá, uns barraqueiros que vendem vários produtos. É uma tradição católica, né? É pessoal católica, peregrina pra lá, para a promessa. Acho que eles começam bem um mês antes, começa a sair. Tem gente que sai aqui de Palmas e vai andando até lá. Entendi. E, geralmente o pessoal faz isso de noite, né? Porque o sol de Palmas, né? A gente sabe, é um pra cada ser humano. A gente sabe. E foi isso, ela me deu esse perdido. Eu fiquei meio Eu chateado, falo não que vou mentir. Palmas é a capital da cara assim. Que sai do sol, sem óculos escuros e sai com a cara assim. Palmas é a capital da cara assim. Você que tá assistindo esse vídeo de outro estado, vem conhecer Palmas. Vem conhecer o nosso. Vem, aqui é maravilhoso. E aí depois desse período do Bonfim, Pois é, aí depois do Bonfim eu mandei mensagem pra ela, aí ela já tinha sinal, né? né, tinha, e ela Ela falou tava em Palmas. que não tinha visto e tal. Eu, tá bom, só que assim, aí a gente meio que deu um stop, sabe, nas conversas, Não na teve negociação, não era negociação. Era uma conversa. Era uma conversa, tipo, era meio que período já tava entrando no período de férias da faculdade, e como eu não sou do estado do Maranhão, eu costumava passar as férias com os meus pais. E aí eu passei um mês com meus pais, aí depois a gente voltou, aí cerca de 2, 3 meses depois a gente fiquei sem transporte, eu tive que usar um transporte público, e aí a gente se encontrou de novo. Olha o destino aí, olha o destino, a teia do destino Não é? juntando o casal. Era destino. Era o destino. A gente se encontrou no ônibus, conversou um pouco e aí a gente foi começando a conversar, marcou de sair a primeira vez, né? A gente foi pra Graciosa, né? Depois foi pra outros lugares. Não é isso que vocês estão pensando, viu? Não, foram conhecer outros lugares que tem na cidade, Isso. outros restaurantes, Justamente. né? Foi comer espetinho, Foi dar uma volta no bosque. na feira do bosque, comer um Isso. pastel, no local de cana, Exatamente. né? Foi exatamente isso aí. Rodrigo, enquanto você corta A gente não marcou tempo. o restante, mas ainda não deu não, deixa eu É. ver aqui. Ainda não deu uns 15 não. Mas enquanto isso eu vou tomando um chá de bico. Você vai tomando chá de hibisco, você vai cortando aqui esses ingredientes e a Nice vai contar a versão dela. A Nice não quer aparecer, Gente, todo mundo tem um jeito de cortar o ar, né? ela não pode, na verdade, por conta do que eu já falei pra vocês. Procedimento cirúrgico. Isso. Mas a voz dela vai estar presente nesse vídeo. Né, Nice? Nice, conta pra mim a sua versão da história. Enquanto o Rodrigo corta alho. Conta pra mim como é que foi que vocês se conheceram. Como foi o início aí? Como foi que você decidiu dar... Foi engraçado. Eu via ele assim, comecei a ver ele na sala de enxergar ele na sala de aula 2 anos antes da gente formar. Então a gente começou a estudar juntos desde o 2º ou 3º período, porque no primeiro período eu não peguei matéria na turma dele. Sim. E eu via assim, ele passando às vezes, eu pensava assim, caraca, que índio bonitinho. Índio. Eu chorava porque ele era meio índio ou alguma coisa assim, sabe? Falando, gente, que índio bonitinho. E ele passava. E por coincidência,
coincidência, ele mandou mensagem, né? Pra mim no Facebook. Antigamente, ele participava do Facebook, né? Não tinha Instagram, então tudo era Facebook. E aí ele perguntou se eu tava na feijoada, eu entendi feijoada. Falei, não fui feijoada. Falei, não tô nenhuma feijoada. Ele, não, é você, tal, feijoalha, é um barzinho, tal. Falei assim, não, eu quase não saio de Palmas, não conheço esse bar. Eu disse, você é colega nossa de faculdade e tal. Eu vi que a gente estuda na mesma turma. E aí a gente começou a conversar, né, pelo bate-papo do Instagram. E aí, ele contou a história do senhor do Bonfim, né? Do Bonfim, Não é mentira, ela sabe. Eu não dei perdido nele. Você não? Realmente, quem vai lá sabe que o sinal de celular lá é horrível. Internet é Você, péssimo. como um bom advogado, você tem que entender que toda história tem dois lados. E essa é a versão dela. Sim. Se você ligar pelo WhatsApp, o WhatsApp chama. Sim, ele chama. Ele chama mesmo sem sinal. Detalhe, não existia ligação de WhatsApp naquela época. Ainda não? Não existia. A ligação era da operadora para operadora. Mas já tinha WhatsApp. Mas chamou. Se chamou. Às vezes estava no silencioso, a menina viu um número desconhecido. Não, e o sinal lá é tão péssimo que o celular tinha que ficar num ponto específico pro celular pegar o sinal. Pra pegar o sinal. Então ninguém vai ficar com o celular o tempo todo ali parado esperando chegar a mensagem, né? E aí, Rodrigo, você acreditou na versão dela? Acreditei. Acreditou que ele tá, até hoje. Aí teve a história do ônibus, então não teve jeito. O destino juntou os dois. Então, a história ele não contou resumidamente. Ele contou resumidamente, na verdade. Ele contou, eu vi ele no ônibus e ele tava com a cara fechada, amarrada. O índio tava de cara feia. De cara feia. Ele olhou assim, que índio de cara feia. E aquele chão lotado, cheio de gente cheirosa. Gente, sabe, indo pra faculdade 6 horas da tarde. 6 para 6h30, muita gente cheirosa perto de você. E você balançando com o vadimeco na mão, aquela loucura, sabe? O Vadia é um livro. O vadimeco é um livro. Pra quem estuda direito, é um livro grande, assim, que ele deve pesar mais ou menos 2,5 kg. Dependendo da editora, é maior. Não tem, mas como a gente quer aprender, quer acessar as matérias às vezes mais rápido, a gente leva ele. E aí você levando aquele livrão pesado. E ele com aquela cara super fechada, mal-humorado. O índio mal-humorado. Mal-humorado. E eu falei, eita! E aí a gente desceu do ponto, fomos pra sala de aula e tal. Eu falei, hoje ele tá legal. O índio não tá legal hoje. Aí depois a gente começou a conversar de novo, porque as aulas voltou, né? Que a gente tava e aí, depois que vocês começaram a conversar de novo, quanto tempo depois que vocês começaram a namorar? Que deu certo, assim, o encontro? Depois do encontro do ônibus? Depois do encontro do ônibus, acho que foi menos de um mês. Olha, Rodrigo. Foi? Menos de um mês? Foi menos de um mês. Eu acho que foi um pouco mais. Foi. Numa conta dela é menos de um mês, na conta do Rodrigo é mais. Todo casal tem controvérsias, né? Eu acho que foi menos de um mês. E a parte legal, como é que a gente começou a namorar mesmo, você lembra? Não, a gente começou a namorar assim, do nada. A gente começou todo dia se ver. Todo dia se ver, saía da faculdade junto. E aí eu perguntei pra ele, e aí, a gente tá como? Ele falou, a gente tá namorando. E aí? Caso definido, logo tudo chegou. E rede social é tudo, né? Aí eu falei pra ele assim, então coloca na sua rede social que a gente tá namorando. Né? Assumiu na rede social, assumiu com o mundo. Então... Ela soltou essa assim, faltando assim uns 15 minutos pra 1 hora da tarde, todo mundo indo trabalhar, ela, ei, coloca aí no seu estado do Facebook aí que a gente tá namorando. Pressão. Foi. Aí ele falou assim, então tá, tem que dar pressão pra pôr tanta atitude. E a partir desse momento a gente começou a namorar e estamos até hoje. Ele assumiu nas redes sociais. Né? Rapaz, foi uma chuva de mensagem, Mas como assim? O povo da família? Não, todo mundo. A galera da faculdade. Tipo assim, como assim? Ninguém sabia. Você tá namorando? Você tá vendo o consegue beber mais eu? Uai, eu tava bebendo, não tem nada a ver. Mas foi ontem, meu filho. Hoje eu tô namorando.
Enquanto a gente bate papo, o Rodrigo tá cortando os dentes de alho, nós vamos ligar na receita. Rodrigo, a gente já falou os ingredientes, né, Rodrigo? Não. Não falamos? Só a carne de sol. Falou só da carne de sol. Vamos falar os ingredientes pro pessoal? Então, além da carne de sol que tá fervendo aqui, Sim. a gente vai usar 4 dentes de alho. Aham. A gente vai usar 300 gramas de nata. Nata. A gente também vai usar 2 colheres de sopa de manteiga. Manteiga, não é margarina, viu? E se você tiver aquelas manteigas em garrafa, até melhor. Manteiga de garrafa. A gente vai usar uma lata de creme de leite. Creme de leite. A gente não tá colocando a marca aqui, porque não tem patrocinador. Ainda não tem. Ainda, né? Ainda. Patrocínio. Também a gente vai usar uma cebola média. Aham. Cheiro verde a gosto. Aqui a gente colocou uma porção vantajosa, mas a gente vai dar uma ponderada. Vai colocar a quantidade que você quer colocar, E né? também 2 fatiões de queijo. Queijo coalho. Queijo coalho. E é isso. Um fiozinho de azeite, né? Que é só para não queimar a manteiga, Uhum. que é importante, né? E basicamente é tudo isso que a gente vai usar. E aí a carne está cozinhando. E enquanto a carne cozinha, seriam 15 minutos, né, Rodrigo? Isso, 15 minutos. Eu acho Nem eu, nem você nós marcou, né? esquecemos de marcar o tempo da receita dentro. Mas o lado bom da carne de sol é que quanto mais ela ferve, Ela vai ficar mais molinha, né? Vai ficar mais fácil. fica mais fácil de desmanchar, né? Eu acho que seria interessante a gente deixar ela aí por uns 5 minutos a mais. Deixar ela agora. Beleza. E aí a gente volta já com esse resultado aqui da carne de sol já no jeito desfiada, né, Rodrigo? Isso. O Rodrigo vai mostrar como é que desfia. Tomara que eu não queime as mãos. Vai queimar, a mão de cozinheiro não queima. Rodrigo, eu sei que você é cozinheiro. Bondade sua. O Rodrigo, a gente às vezes conversa sobre panelas. Você já viu a gente falar sobre panelas? Ele Verdade. é apaixonado por panelas e eu também. Ele fica, Que tal? eu comprei uma panela assim, tal loja. Verdade. Vai lá tá X, aquela panela é cara e eu achei ela bem barata. É uma A panela propósito, boa. você lembra daquela panela que a gente falou sobre os buraquinhos? Ela tá lá na Havana promoção. Olha, tá vendo? Mais uma loja. Mais uma panela pra coleção. Vou lá ver a panela. Eu tenho vontade de ter uma panela. Eu vou mostrar pra vocês a panela depois, tá? A Beleza. gente vai fazer umas receitinhas também nessa panela aí. E até mais. Até daqui a pouco. Você vai queimar a sua mãozinha na carne.
E aí, gente, voltando, vou ensinar pra vocês uma técnica bem facinho que você desfiar a carne, viu? Por que eu cortei pequenininho naquela hora? E conta a fibra. O importante é, conta a fibra. Porque na hora que você vai fazer o movimento com o garfo para desfiar a carne, se torna uma coisa muito fácil. Né? É bem mais fácil e rápido também, né? Se você tá com pressa para fazer aquele prato lá para receber visita, você consegue desfiar uma carne só bem mais rápido. Olha aí. Aqui, isso aqui é o que a gente fez nos bastidores, né? Isso. Agora você está ensinando como é que desfia, uma maneira fácil de desfiar. Então, um pedacinho pequeno, cortado contra a fibra, garfinho na mão, ó. E é um serviço que tem que ter paciência, né? Paciência. E amor também para fazer. É, tudo que é amor, né? Se você for fazer um prato de comida, cozinhar qualquer comida e não tiver prazer em fazer isso, deixa de mão. É melhor não faz. fazer. Não faz. Porque não vai ficar legal. Por Né? isso que eu não cozinho em casa. Por que você não cozinha nisso? Porque eu tenho um cozinheiro especialista na minha casa. Aí, como é Eu que gosto de lavar a Que louça. tal? Cozinhar não. Você gosta de lavar a louça porque ele suja fazendo a comida. Sim. E ele suja muita louça fazendo a comida. Demais. Demais. É fake. Eu acho que é verdade. Geralmente o homem quando vai cozinhar, eles... Usa 2 panelas no máximo. No máximo. As panelas que A tiverem pia na fica casa eles usam. lotada. É Não. desse jeito. Na verdade, a gente não consegue usar muita panela porque a gente não acha tampa. Porque as mulheres, elas fazem o quê? Elas pegam as panelas e colocam aqui, e as tampas só Jesus. Guarda em outro lugar. Só Jesus sabe. Aí quando você acha lá no monte da pia ali quando lavou, você tem 2 panelas aqui, então é dessas aqui mesmo. Você vai usando aquelas ali. Você não usa todas porque você só achou as tampas daquelas. Por isso que sai luz. Só a tampa errada. Mas você achou a tampa da sua panela, né, Rodrigo? Achei. É tanto que é quase 8 anos já. Quase 8 anos de tampado, com a tampinha ali, a É. tampa lá, ó. Quem diria que a frigideira ia achar uma panela, né? Uma tampa. Achou a tampa e é daquelas tampas caras, viu? Menina, é tramontina pra lá. Bom e tramontina nisso. Valorize a sua tampa, Rodrigo. Valoriza a sua tampa. Cada um, você aí que está assistindo esse vídeo, valorize a sua tampa. Porque não é qualquer tampa que vai encaixar em você, não. Tem a tampa certa. E aí não Valoriza fica a tampa. procurando qualquer tampa em qualquer mercadinho, não, que você vai se ferrar. Deixa eu fazer uma pergunta aqui pra vocês. De vocês dois, do casal, quem que é o mais calórico, assim, mais bravo? Sério que você tinha essa pergunta? Eu tinha essa curiosidade. Acho que a resposta tá muito óbvia, né? Não, não é óbvia, não. Então eu vou deixar minha esposa responder. Responde aí. Eu sou a mais irritada. Você é a mais brava Sim, do casal. e ele é o mais pirracento. Ah, ele é pirracento. Ele não é calmo. Não, ele é pirracento. Entendo. Ele mata ali aos pouquinhos, sabe? Entendi. Isso que é coisa de Devagarzinho, aquariano. aquela coisinha de aquariano, de tá matando aos poucos. O Rodrigo é mais pirracento. Fake. E quem que dos dois é o mais romântico? Com certeza sou eu. Com certeza sou eu. Tô mentindo? Não, verdade. Ele é o mais romântico? Ele é o mais romântico. Olha só o campo perfeito que eu sou. Ariano, né? Você Cozinha. já viu uma pessoa ariana ser romântica? Música romântica para o Rodrigo. Faça uma declaração de amor para sua esposa Nice nesse momento de romantismo. A música romântica tá tocando, você não aproveita e fala aí. Tá, bota um música. Ele não é bom pra piadas. Pra... Não sei, né? Como é que fala, gente? Ele não é bom pra cantadas. Ah, ele não tem boas cantadas. Não, quando a gente estudava, tem uma história sobre isso. Quando a gente não estudava, né, no início lá, a gente começou a conversar pelo Instagram e tal. E aí, do nada, intervalo da aula, eu sempre sentava na frente. Na primeira fileira ali, ele sentava a galera do fundão. Tanto que a gente foi se conhecer 2 anos antes de formar. Entendi. Ele era a galera do fundão. E aí, do nada, ele falou assim, vamos lá pra baixo, pro pátio, conversar. Detalhe, tinha poucas pessoas dentro da sala de aula. Ele poderia vir sentar do meu lado e conversar comigo, né? Aí eu respondi, vamos conversar aqui mesmo, já estamos aqui dentro da sala. Vamos aproveitar que a gente tá sentado aqui, vamos Então, conversar. você concorda comigo? Que cantada, né?
Mas você concorda comigo que o importante da conversa é a privacidade? Ele queria privacidade. É o ar livre da natureza. E pra quem estuda na Católica, sabe que tem um bosquezinho ali atrás, uma pracinha. Ele queria aproveitar o romantismo do local. Aquele local é perfeito pra você conversar. Então a gente tem que mudar da cantada, né? Porque conversar, a gente pode conversar em qualquer local. Lá ele já queria ir direto ao assunto, entendeu? Você tipia. Não, né? Ela queria ir direto a. Conversar, você senta e conversa com a pessoa. Mas ele queria conversar, você não sabia qual era a conversa, né, Miss? Né? Não assim, inocentemente, não sabia. Qual Então. dos dois, quem dos dois, rapidinho, só uma pergunta aqui mais pra vocês. Qual dos dois é mais fácil pra fazer as pazes depois de uma briga? Quem fala primeiro? Aí você mudou. Só dos braços. Eu acho que é ela. Ela é mais fácil. Eu acho, sabe porque ela tem um truque. Ah, Ela tem um truque. Ela faz o seguinte: ela pega o celular dela, ela nem é de rir. Ela pega o celular dela, começa a olhar uns storyzinhos, algumas coisas engraçadinhas. Ela começa ah, que engraçado, não sei o que. Ela fez isso só de ontem pra hoje, ela fez isso umas 3 vezes. umas 3 vezes. Coisas assim, quando ela faz coisas que me chateia, ela sabe que me chateia, ela vai lá e começa. Começa a rir. Ah, que meio engraçado e tudo, assim, pra amolecer meu Puxando coração. assunto, né? Pra ver se quebra um pouco o gelo. Coisa. Sabe que fez merda, não tem? É igual cachorro que caiu da mudança, né? Vem com aquela carinha assim. Sim. Justamente, isso, exato. Então ela é mais fácil pra fazer as pazes. Ela é? E aí eu não sei. Mas eu sou, detalhe, eu sou rancorosa. Eu não esqueço de nada. Desde Não, o isso é início do defeito. relacionamento. Eu falei pra ele, eu tenho uma caixinha separada pra todas as merdas que ele faz. Ah, Todas você as tem- merdas que ele faz vai pra minha caixinha. A sua caixinha- Essa caixinha fica separada. É uma caixinha emocional. Isso, é uma caixinha separada. Aí você deixa lá dentro da caixinha. Dentro da caixinha. O dia que eu estouro tudo que tá na caixinha, Mas sai. de vez em quando você deleta a caixinha. você Deleto joga- não, tá lá. a Tem caixinha coisa tá lá lá. guardada de 2016. Sim, vai tudo da Ah, em caixinha. 2016 você sentou naquela mesa que tinha uma mulher que tava olhando pra você. Você acredita? Exemplos, né? Que eu não fico falando sobre isso. Só um exemplo, gente, olha, vamos mudar o mundo da prosa, que vocês vão ter que fazer Mas a é- parte quando chegar em casa. Não, mas depois isso aqui, ela mostra comigo. É? Tá bom. Depois que come, fica de boa. Sim, depois que ele faz comida que eu como a comida que ele faz, eu fico super de boa. Ela não contou pra você, mas quando eu faço merda, que eu sei que eu fiz merda, aí ela leva pra comer sushi. Sim, aí já tá. Aí calmou. Calma. Quando ele faz merda, ele fala assim, quer comer sushi? Aí você já sabe. Eu quero. É basicamente isso. Fala pra mim uma frase que vocês dois costumam usar muito. Ah, tem. Tem eu duas, acho que tem assim, duas. bem... Uma, não sei se pode falar. Vai. Geralmente é quando a gente tá numa situação difícil, Ah. a gente fala o seguinte, já que a gente tá no inferno mesmo, vamos abraçar o capeta. E aí a gente Segue o baile. Segue o baile, faz o que tem que fazer, resolve o problema E tá tudo segue ok. a vida. Já estamos nesse, já viu que é um feio, porque já tá cagado. Agora ela tem uma que é quase todo dia. Todo dia ela usa essa frase. Quase todo dia. Não é todo dia, mas é quase todo dia. O dia que eu tô muito cansada, eu falo, hoje eu vou tomar uma cerveja porque eu também sou filha de Deus. Não é só essa não. Tem outra. Essa aí é a terceira. É a terceira. Mas tem uma que você fala todo dia, que é a seguinte. Ah, Vem tá. do céu, Hoje eu tô ruim. hoje eu tô ruim. Aí ela deita no sofá. Meu amigo, pra levantar dali, só já era. Só um Tem que- guindaste. Tem que guinchar. Tem que deixar. Bem do céu, É tô porque ruim. aí eu falo isso, eu já aproveito, a gente já faz uma janta. Aí eu já Tá vendo? É chantagem. Chantagem Aí o que emocional. você tá sentindo? Eu falo, não, eu só tô ruim, assim, aquela coisa ruim. Aí ele faz, não, é porque você precisa comer. Aí ele faz janta, eu janto. Aí depois Tá eu lá. janta, eu tô de boa, eu vou dormir agora, eu melhorei um pouco. Agora eu estou ok, amor. Já fiquei boa. Vamos continuar a receita Vamos agora? continuar a receita, Rodrigo. Gente, frigideira esquentando.
Vamos pegar lá 2 colheres de manteiga, repito, manteiga, não é margarina. E se você tiver uma garrafa de manteiga na sua casa, aproveita ela que é muito melhor. Manteiga de garrafa. Manteiga de garrafa. E a gente vai colocar aqui na frigideira e deixar ela derreter um pouquinho. O cheiro é maravilhoso, né? Cheiro de manteiga. Cheiro de manteiga derretendo é bom. É delicioso. Depois que ela derreter, a gente vai colocar um fiozinho de óleo, né? De azeite. Que é pra não queimar a manteiga. Sim. Que a gente quer preservar todos os sabores dela. E adicionar a cebola. A cebola. Cebola e um pouquinho de alho. Você joga primeiro a cebola ou primeiro o alho? Eu jogo. Tanto faz. Não. Tem um truque. O alho tem uma tendência muito forte de queimar primeiro que a cebola. Então a gente joga primeiro a cebola, que a cebola dá uma murchadinha. Aí, quando ela dá aquela murchadinha que você percebe que ela tá molinha, e aí você coloca o alho e mexe um pouquinho. Por exemplo, agora, a manteiga derreteu. Certo. Eu vou acrescentar agora um fiozinho de azeite, né? Que é só para não queimar a manteiga. Desculpa. Tranquilo. E vamos mexer com um pouquinho. Mexer um pouquinho, joga a cebola. Aí você coloca a cebola. A cebola você cortou ela em tiras. Em tiras? Sim. Mentira. Tem motivo? Não tem motivo. Você escolheu. Eu escolhi cortar em tira. É mais fácil, é prático. Você consegue manusear ela bem. Quando ela esquenta, ela separa facinho. Fica uma coisa mais bonita no prato. Né? E você cortou ela em tiras, colocou ela agora para fritar na manteiga com o azeite. Já foi o azeite, né? Sim, um fiozinho de azeite. Aí vai acrescentar o alho daqui a pouco, quando a cebola já estiver no ponto que você quer. Exato. E depois que vai entrar essa carne de sol. Justamente. Depois que a gente colocar um pouquinho de... Na verdade é o seguinte, quando a cebola dá uma murchadinha, a gente vai lá, coloca um pouquinho de alho, mexe um pouco, para dar aquela saborizada na manteiga, e a gente acrescenta a carne de sol desfiada. Aí nessa receita aqui a gente não colocou sal, né, Rodrigo? Exatamente. Por que a gente não colocou sal? Você sabe me dizer? Eu acredito porque nós já temos alguns ingredientes que são salgados. Exatamente. A gente tem a manteiga com sal e a gente também tem o queijo coalho com sal. Ele geralmente é muito salgado, né? O queijo Sim, coalho, então exatamente. Muito salgado. Muito. A gente deu sorte. A gente conseguiu uma carne de sol aqui que ela veio no ponto. A gente ferveu ela, desfiou ela, bem fácil, inclusive. E ela veio num tom moderado de sal. Então, provavelmente... Nem salgada, nem sem sal. Exato. Provavelmente a gente vai ter que acrescentar um pouquinho de sal. Mas por quê? Porque ela veio com um índice de sal menos baixo do que habitualmente ela vem. Certo? Entendi. E aí a gente vai corrigir o sal no final. Se precisar. Se precisar. Porque talvez nem precise da correção do sal. Exatamente. Tá? Então é bom prestar atenção nisso. Porque se você for fazer uma receita que você utilize ingredientes que já tem sal, deixa para você corrigir o sal no final da receita. Não coloca sal antes. Quando você finalizar, que você colocar todos os ingredientes, você dá uma provadinha e vê se está precisando de um pouquinho de sal. E é isso que a gente vai fazer aqui. Quem tá no estúdio aqui tá sentindo esse cheirinho, né? Não tem coisa melhor. Acho que todo cozinheiro faz isso, né? Né? Olha aí. Vai pra vocês que estão aí assistindo. Ventinho. Não vai chegar uma hora que a TV vai soltar cheiro? Vai soltar cheiro. Eu não duvido. Eu tenho inteligência artificial faz meu trabalho todinho. Tá esperando esse negócio dessa televisão soltar cheiro faz tempo. Mas eu acho que vai chegar lá. Isso é história de Ana Maria Braga. Você acha que não já chegou não, Rodrigo? Não chegou, não. Ana Maria Braga começou um dia desse na televisão, já começou contando essas histórias. Começou contando essas histórias. Só os cachorros, menina. Só os cachorros, televisão com cheiro, passava debaixo da mesa. Ana Maria Braga é um ícone. E ó, aqui a cebola tá quase... Ela tá dando uma murchadinha, mas ainda não chegou no ponto. Tá quase no ponto que a gente quer. Quando a cebola estiver nesse ponto aqui, ó, tá murcha, aí a gente acrescenta um pouquinho do alho.
e mistura. Não deixa o alho queimar, porque se o alho queimar, vai amargar a margarina e a gente vai perder todo aquele sabor que a gente estava tentando preservar com... Vou falar igual aquele cara do vídeo lá do bem rústico que fala o fritamento da cebola. Ele fala o fritamento da cebola. Você já viu? Não, ainda não. O Rodrigo assiste todos os canais de receita. Eu gosto. Não, é interessante quando a gente não se vê muito, né? Mas quando se encontra, sempre sai uma conversa assim de comida, de Por isso que eu não me preocupo em cozinhar lá em casa. O Rodrigo Ele tá sempre querendo fazer um prato novo, sabe? De comida, então eu fico de boa lá É em porque eu casa. não vi quando eu era solteiro. Quando era solteiro, você fazia o quê? Assim? Eu era solteiro, morava na República, era eu e mais três colegas dividindo um apartamento. Aí o pessoal gostava de comer o quê? Miojo. Miojo é mais fácil. Comprava hambúrguer de papelão no mercado para comer. Aqueles congelados. Fazia isso. Aí fazia arroz, feijão, aqueles hambúrguer de papelão. Gente, tava aqui, o pessoal não vê isso. O pessoal das empresas. Mas enfim, você sabe qual que é o hambúrguer que eu tô falando? Sim. E aí era almoço e janta deles. Eu não gostava. Eu sempre fui uma pessoa que... Eles não se preocupavam com a comida. Não se preocupavam. Não se preocupavam com os nutrientes que eles tinham que ter, que ingerir todo dia e tal. Eu me preocupava. Eu não gostava daquele tipo de comida e eu fazia. Tipo, assim, fazia uma proposta para ele. Falei assim, gente, vamos fazer o seguinte. Em vez de comprar esses trem aí, compra isso, daquilo que eu cozinho. E eu cozinhava. Eu cozinhava na República. Aí você me pergunta, quando você aprendeu a cozinhar? Quando você aprendeu a cozinhar, Rodrigo? Em casa. Minha mãe me forçou, graças a Deus. Mãe, tomara que você esteja assistindo esse vídeo. Fala, Imperatriz, um beijo pra você. Parabéns, a A mãe. mãe dele é cobaia dele, ele faz Menino, ele inventa os pratos e a mãe dele Pouco antes de... para provar. Tem que provar o prato que ele inventou. Pouco antes de vir morar em Palmas, em Tocantins, eu tive que aprender a cozinhar. Eu já tinha ideia assim, eu tenho que viajar e eu vou ter que aprender a cozinhar. E foi o que aconteceu. Vou tirar um pouquinho aqui quando a gente conversa. Sim. Vou mexer. E aí o que aconteceu? Eu comecei a olhar vídeos na internet de como cozinhava e fui fazendo, tentando replicar algumas receitas que minha mãe fazia. Arroz, feijão, carne. As carnes geralmente eram cozidas, com algum tempero especial, eu tentava replicar. E aí eu fui conseguindo chegar mais ou menos numa receita parecida com a minha mãe. Não é exato. Comida de mãe, você sabe, né? Comida de mãe é de mãe. Comida de mãe, é fenomenal. Mas eu fui desenrolando até que chegou o dia de eu ir embora. Tive que ir embora. Vim pra Palmas. Saiu debaixo da asa da mãe. Isso, aí eu vim pra Palmas, aí vim morar na casa de um colega meu, assim, os primeiros semestres, assim, pra conhecer Palmas. E quem vem de fora pra conhecer Palmas, aquelas auditórias, tudo, era uma confusão. Chega assim de cara, às vezes você desiste, né? Existe. Aí, tinha que comer, tinha que tomar café, tinha que fazer almoço, fazer janta e tudo, e aí eu fui fazendo. Aí comecei, tinha um notebook na época lá, eu ficava pesquisando no YouTube, como é que faz almoço, fazer janta e tal. Até que peguei a habitualidade, comecei a fazer tudo, e hoje não posso ver uma receita na internet que eu quero fazer. Exatamente, igual essa, por exemplo. Essa aqui não foi na internet. Quem está em casa que vai assistir esse vídeo também vai querer reproduzir essa receita, né? Porque ela é fácil. A parte mais difícil aqui foi só a carne mesmo, que também não é difícil demais, não. Qualquer pessoa consegue fazer. Vamos mostrar para o pessoal de casa como é que é o ponto certo. O ponto certo da cebola? Aqui, ó. Gente, quando a cebola estiver nesse ponto aqui, você pode adicionar o alho, mexer um pouquinho e colocar a carne de sol, viu? Que é o que a gente vai fazer agora. O alho já entrou aí, né? Já, o alho já coloquei. Aí agora você vai colocar a carne de sol. Carne de sol. Enquanto você coloca essa carne de sol, Rodrigo, e mexe, você me conta uma história inusitada que aconteceu com o casal, assim, alguma vez, em algum momento. Tem que ser boa, ruim, alegre. Ela tem que ser engraçada. Eu tenho um. Não posso dizer se é engraçado, não sei, depende do ponto de vista. Pra gente no depois, um dia. Não, vou voltar um pouquinho antes. Volta. Tá. A gente mora num condomínio aqui em Palmas.
que o combinado no condomínio é o seguinte: ninguém contrata pessoas para trabalhar no condomínio que não seja uma pessoa que você conheça e que seja de confiança, né? Tem que contratar alguém que seja de confiança. De confiança, que você conheça para colocar, para levar para o condomínio, porque o condomínio que a gente mora é um condomínio na área rural, quando você conversa e ele é um pouco afastado da cidade, e a gente tem um pouco de receio das pessoas que vão lá. Não é preconceito, gente, é questão de segurança, porque realmente a gente não conhece a gente não conhece ninguém, não sabe o coração do ser humano, não sabe da maldade do povo. Enfim, certa vez, um vizinho meu contratou uma pessoa para trabalhar lá, e essa pessoa não chegou a trabalhar, acho que nem até 9 horas da manhã. Chegou e 9 horas da manhã ele já tinha terminado? Não terminou. Ele me viu no meu quintal da minha chácara, pediu pra gente levar ele pra casa dele, porque teoricamente o irmão dele tinha sofrido um acidente de moto, e aí ele precisava ver o irmão dele. Não faz muito sentido levar ele pra casa dele, né? Se o irmão dele sofreu um acidente, ele tinha que levar ele pro hospital, né? Pra encontrar o irmão dele. Só que não foi o caso, eu não pensei nisso na hora. E o que aconteceu? Chamei a Nice, vamos levar o cara? Vamos! Nice concordou, coração bom, e a gente levou esse cara. Detalhe, o cara não morava num endereço comum, ele morava numa estrada de chão, numa brenha, que ninguém sabe como que se chega lá. Ele morava na Rua dos Porcos, número 0. Isso. E quanto mais a gente andava levando esse cara pra casa dele, quanto mais vocês iam e não chegavam. E dobrava em rua de estrada de chão, e dobrava outra. E vira por lá e não chega. A gente pensava, meu Deus, vamos ser assaltados, vamos ser mortos, vão achar a gente enterrado numa cova rasa. No meio do mato. No meio do mato. Depois disso, nunca mais veio do carro pra ninguém. É raro, assim. Mas conseguiu chegar na casa do rapaz? Chegou. Depois realmente, de muito assim, tempo. depois de muito tempo. A gente andou uns 15 km Eu já atrás do olhava no chão. retrovisor e falava assim, meu Deus, O que eu fiz da minha que vida? merda foi essa? Mas enfim, chegou realmente na casa do rapaz. Chegamos na casa E dele, vocês gastaram quanto tempo esse sofrimento, assim, essa tensão? uma meia hora. Meia hora de tensão. Meia hora com uma pessoa completamente desconhecida, falando umas coisas completamente desconexas. Sem nexo. E a gente assim, meu Deus, o que eu fiz da minha vida? Morri. Morri. Já tava quase mandando mensagem pra família, dizendo que E não você tinha vai como mandar mensagem, era no sinal, mato, não tinha sinal celular. E era essa nossa preocupação, eu falei, meu Deus, a E gente não vai... tinham outras casas próximas? Não tinha. poucas. As chácaras que tinham, assim, você tinha que andar pelo menos 1 quilômetro. Só que assim, pra gente correr com a chácara, a gente tinha que ir lá, sair do carro, correr, deixar o cara lá. Dentro do carro. Que engraçado agora, mas não foi desesperador. Deixei dentro do carro, descer do carro e sair Correr, pedir socorro. Ficavam vocês dois no banco da frente e o homem no banco de trás. Não. Eu tava no banco da frente, ela tava no banco de trás. Eu tava Tava na frente? É, e ele atrás. Eu ficava olhando no retrovisor pra ver Pra se ver as atitudes dele. ver a atitude dele atrás. E o coração Amigo, já tava vou morrer hoje. Meu Deus. 25 anos, meu Deus do céu. Queria viver Viver mais. tanto, assim, nossa, fiz tudo da minha vida pra Ele falava criar. assim, vira aqui, desce aqui, é aqui. Não, teve um momento que a gente chegou a um ponto que a gente tava subindo uma serra. Nenhum carro tava dando conta de subir a serra. Eu falei, meu Deus, onde é que vai acabar esse homem? Ele tava levando com um E desmanche. quando ele pediu pra eu dar carona, não, é bem aqui, rapidinho aqui, ó. Sim, aqui ele falou pertinho. assim, Ele ainda mentiu. mentiu. Ele falou, não, é aqui pertinho aqui, ó. Você só me Ah, eu deixa achei que tinha ali. parado. Falava assim, Senhor, por favor, continue seu caminho. Ai, os dois com medo. Não, ele tava com a mochilinha, sabe Deus o que tinha na mochila. Ainda tinha esse problema da mochilinha. Tinha. Não, gente. Assim, ela foi uma história. Provavelmente os momentos que vocês viveram foram tensos. Depois, lembrando da história, fica rindo da história. Fica, mas é traumático. Fica grato, porque sobreviveu, né? Não aconteceu nada grave. Mas é uma história complicada. Esses momentos são complicados.
Nunca dei carona pra Nunca dei carona pra mim estranho. Exatamente. Nem mesmo se ele estiver trabalhando no lote do seu vizinho, de preferência. Se ele disser que tá precisando de ajuda, chame outra pessoa pra ajudar ele. Chama a pessoa que o contratou. Chame o Vai Hugo. dar ajuda pra ele. Vamos mostrar pro povo como é que tá ficando essa carne de sol aqui. Ela tá fritando nessa manteiga. Ela deu uma seladinha. Olha só o cheiro que eu tô colocando aqui, né? Carne de sol, você vai dar uma olhadinha aqui. E aí depois que ela fritar, vai fritar mais um pouquinho, Rodrigo? É quase no ponto, né? Ela deu aquela selada, né? Aham. Pra saborizar a manteiga, a cebola e o alho. E aí a gente vai acrescentar agora a nata, que é o ingrediente principal. Ingrediente principal. Um dos ingredientes principais. Que é a carne de sol na É a nata, carne de sol na né? nata. São 300 gramas de nata. Isso aí, então um pouquinho aqui. Ó, não perdi. Vamos desperdiçar. Só a gente sabe como é que é difícil achar nata em A Palmas. nata é. Encontra nos supermercados, ela vem em potinho, mas nem sempre que Não tem. é fácil achar. Não. Depois que acrescentar nata, a gente tem que ter um cuidado de mexer bem Pra incorporar na isso, carne. para incorporar na carne. Ok. Eu gosto dessa colherzinha que ela pega todos Exatamente. os Né? resíduos que tá em volta da panela. E a panela antiaderente ajuda bastante. A panela antiaderente é a panela. Olha como ela mistura bem. Uhum. Ela não gruda, né? Ficou tipo um cremezinho, né? E depois da nata, A gente vai acrescentar o creme de o leite creme de leite. e o queijo coalho. Vou abrir aqui a latinha de creme de leite. Tem gente que acha difícil abrir essa latinha, ó. Puxa aqui o lacrezinho, puxa pra trás. Eu abro assim. Dou uma amassadinha aqui assim. E puxo nesse sentido. É assim que eu costumo abrir a latinha. Dá um tempinho aqui, vamos deixar ela dar uma. Dá uma incorporadinha mais, né? Isso. Enquanto isso, vamos lá. Qual é uma pergunta que você queira fazer? Que eu sei que você tá com vontade de fazer, mas não fez ainda. Deixa eu ver aqui na minha cola. Enquanto isso, vou tomar um chazinho. Na minha cola. Dos dois, eu acho que é uma pergunta parecida com uma que eu já fiz antes. Quem que fala mais alto lá em casa? Quem fala assim, vai lavar a louça, já vai! Quem que é dos dois o que fala mais alto, assim, que finaliza? Lá em casa a gente não tem um alto de gritar um com o outro, a gente preza pelo respeito na relação. Aham. Mas quem costuma falar alto? Não no sentido de mandar, Sim. é sempre a Anice. A Anice ela não controla Anice, o você. volume da voz dela. Ela fala alto e às vezes parece insulto, eu já falei pra ela isso. Mas assim, com relação aos afazeres de casa, a gente conversa, tudo certo. Vai Porque falar geralmente diz assim, né? Tem aquela piada que fala que o homem fala assim, lá em casa quem fala mais alto sou eu. É. Aí a esposa fala, vai lavar a louça, e ele de lá grita, tô indo! Olha o cheiro que tá ficando isso aqui. E ele tá secando um pouquinho mais. Vou dar uma encorpada na carne de sol, né? Se quiser- Não, o Rodrigo ele tem toda uma técnica para cozinhar. Rodrigo Masterchef, quem dera. todo um jeito assim, incorporar o fritamento da cebola. O fritamento é um termo rústico, É um termo é um termo rústico. mineiro, do mineiro de raiz mesmo, Aham. que vive no campo, vai pegar uma pouco lá na hora, pega o toicinho, Aí pega ele- esse garagem, agora o disco lá, faz um Faz um fritamento. fritamento. É, É um termo bem rústico mesmo, né? assim, não sei se cabe o termo chucro, né? Chucro. Mas é rústico, bem rústico. O doutor advogado usa palavras difíceis, termos. Fala um termo aí, assim, bem difícil, assim, que você usaria para um termo da Jurídico? sua área, que você usaria para essa carne, para falar sobre essa carne. Elogia ela utilizando os seus termos. No termo jurídico? Isso No aqui, termo jurídico. essa carne aqui só não tá melhor do que um alvará de honorários. Quem é advogado sabe? Vará de Honorários. honorais.
Honorários. Honorários? É um trava-língua. Não é. Não é porque Porque é fácil, não é? Alvará de honorários. honorário. Alvará. Ó, vamos mostrar. O que seria um alvará de honorários? Alvará de honorários é uma É um liberação. trava-língua? Não é. É uma liberação que o juiz ele faz que. Vamos supor que você tem um dinheiro para receber uma condenação judicial. Ah. É o momento que o juiz vai lá e fala, ó, esse dinheiro aqui que está depositado aqui em juízo que eu vou levantar na sua conta. Vou transferir na sua conta. Libera o dinheiro Isso, da pessoa. vai liberar. Isso aí chama alvará. Alvará de É um documento judicial, né, que autoriza o pagamento. Ó, vamos mostrar pessoal como é que tem que ficar a carne de sol com a nata pra gente acrescentar o creme de leite e os demais. Ó, gente, quando tiver nesse ponto aqui, a gente vai acrescentar o creme de leite e posteriormente vai acrescentar também O queijo. o queijo. Lembrando bem, sempre mexer para não queimar, né? Pregar. Porque se queima, vai amargar. Aham. E se amargar, a gente perde o sabor. Isso. Tá picotando aí, a comida tá pulando. Cuidado, Rodrigo. Não dá para queimar ainda não. De queimadura ele tem. Vivo com os braços queimados. Meus braços vivem queimados. Toda Enquanto cozinha ela vai tem meu braço fervendo um queimado. pouquinho, a gente vai adicionar o Desculpa, queijo. Rodrigo, Não. tô atrapalhando. Eu Não, aqui tá te não. atrapalhando. De forma alguma. Dou a cozinha pra você e fico querendo comandar. Que isso? Por que o queijo coalho, Márcia? Ô, Márcia, você é Diga pra expert, hein? Não, eu quero que você responda, porque Depois você é expert. responder, eu respondo. Não, eu insisto. Quero que você responda primeiro, porque você tem muito mais tempo de cozinha do que eu. Não é porque a gente gosta do queijo, o queijo é nordestino e combina muito bem com essa receita. Combina Harmoniza bem? barata, harmoniza bem. Harmoniza com creme de leite. O queijo aqui, esse queijo de coalho, no caso aqui, é tudo de bom. Vai dar um resultado final bem bacana. E se eu falar que além de tudo isso que você falou, tem uma vantagem que o queijo coalho, ele não derrete fácil. Esse, no caso, ele não vai derreter fácil, né? Pois é. E a gente coloca ele nesse exato momento aqui, junto com o creme de leite, para ele ferver junto. Ele dá uma desmanchadinha que não chega a derreter. Mas quando a gente chegar no ponto de servir, Ele vai ficar cremoso, mas não vai derreter, né? Exatamente. Você entendeu? E eu tô aqui me melando todo. Vamos ter que organizar uns aventais Tem que fazer. daqueles de chefe. Pode ser de couro, couro é bom. De couro? É. Sim, também, muito bonitos de couro. Vou deixar ferver um pouquinho. Aí você vai deixar ferver um pouquinho. Vou tirar a colher. O cheiro verde vai por último, né? Sim. Deixa eu colocar aqui. É pra finalizar. Ok. Rodrigo, enquanto incorpora aqui, vamos abaixar o fogo aqui um pouquinho. Esse fogão aqui tem como diminuir a temperatura dele. Volta no mesmo que cozinhar lento. Joga um pouquinho pra cá, com meu chá, gente. Chá de hibisco. Chá de hibisco. É bom pra gripe, né? Não sabia. Chá de hibisco era bom pra gripe. Quem conhece chá de hibisco dessa variedade aqui, sabe o que eu tô falando. Desse tipo aqui. Nisso ficou calada. O que você acha que Nisso está pensando agora, nesse momento? Eu não faço ideia. Joga assim. Ela deve estar doida pra comer. Tá querendo que termine logo, né, Nisso? Tá, Essa receita? tá doida pra terminar Com esse. certeza, tu tá com uma cara muito boa. E o cheiro? Maravilhoso. Joga um pouquinho do cheiro pra Nisso. É. Que cheiro bom. Joga um pouquinho do cheiro pra Ana. Agora joga um pouquinho do cheiro pra cá. Não, aqui a gente tá sendo privilegiado, né? É até uma judiação com o internauta que está assistindo isso aqui nesse momento, porque ele vê tudo isso aqui, a gente colocando todas as receitas, todos os ingredientes Só aqui. imaginando. Só coisa gostosa. Só E não poder sentir o imaginando. cheiro nem experimentar, né? Você que costuma cozinhar em casa, procura fazer receitas diferentes para fugir do tradicional, né? Você Exato. faz receitas assim todos os dias, que você tem oportunidade, porque às vezes nem sempre a gente tem oportunidade de cozinhar, mas sempre que você tem oportunidade, você busca fazer algo diferente. Sim.
Mas assim, não é todo dia, né? Aham. Assim, como eu sou advogado, eu tenho que aproveitar o tempo que eu tenho para prospectar cliente e ao mesmo tempo cumprir os prazos processuais que eu tenho que cumprir, né? Tem uma rotina jurídica que eu tenho que cumprir diariamente. E aí, geralmente, eu faço o básico durante a semana. E no fim de semana, quando minha esposa não cozinha, eu vou lá e eu tenho que tomar a frente e aí eu faço alguma Quando coisa. sempre. Né, De vez em sempre, Quando Rodrigo ela- cozinha. quando De ela vez não- em sempre a esposa dele não. Ela tá, como é que ela tá quando ela chega? Morrida, né? Continua. Não, pera. Tô sentindo o quê? Tô ruim demais, velho. Tô ruim demais. Tô É, ruim. de vez em sempre Na ela verdade, chega. assim, ela chega, ela deita no sofá assim, bem do céu. Tô ruim. Aí você já entendeu a deixa. Ela deixa. Hoje mesmo ela tava ruim. Cedo da manhã, ela me acordou, me tirou do sonho, né? Ela atrapalhou seu sonho. Atrapalhou mesmo, me tirou do sonho pra ir lá fazer compra de café da manhã dela. E ela tava ruim. Tava ruim. Ela tava dizendo que ela tava com cólica. Ai, velho, eu tô tão ruim. Compra um pão hoje. Vai lá na padaria rapidinho. Compra um pão. Por favor. É só Vamos. você mesmo. Vamos experimentar o sol? Vamos experimentar o sal. Vou pegar uma colher aqui. Deixa eu salvinho. Eu vou sujar. Ah, tá. A Paulinha, tá de volta. Vamos experimentar o sal. Pra mim, ela tá boa de sal. Eu também. Tá quase um ponto. Hoje eu vou fazer um pouquinho mais. Aí aquela derretida no queijo. Vamos fazer, velho, pra quem tá em casa? Vamos. Como que é? Olha aqui, a gente. Mostra. Olha isso. Olha só como é que tá ficando essa carne de sol na nata. Olha que delícia. Não, e o cheiro Então, o problema da internet é que não passa o cheiro. ainda. Mas vai chegar esse momento. Nós vamos estar aqui presentes ainda para conferir isso. Então, Vai chegar. Vamos cortar aqui um pouquinho. E daqui a pouco a gente volta com o resultado final dessa carne. Tá bom? Não só. Então, gente, após uns minutinhos cozinhando, a nossa carne sol na nata fica desse jeito aqui. E para finalizar, o que a gente vai fazer? Vamos colocar esse Você quer ter a honra? cheiro verde. Você quer colocar todo ele ou só metade? Você gosta bastante ou gosta pouco? Você decide. Eu Eu vim aqui gosto. cozinhar para você Vou hoje. pegar aqui assim, ó. Então, só Eu misturando. gosto bastante. Então vou colocar bastante cheiro verde. Eu sou exagerado de cheiro verde. E a gente vai mexendo um pouquinho Aham. para Misturar o cheiro verde. misturar o cheiro verde. Ah, Rodrigo, preciso ferver o cheiro verde? Não precisa. Até porque o cheiro verde ele tem uma finalidade, que é o quê? Dar uma atenuada no sabor, né? E é interessante colocar ele por último. Eu, geralmente nas minhas receitas eu gosto de colocar o cheiro verde por último. O sabor fica diferente. fica. E ele fica mais verdinho, né? Aham. Ele não murcha. E ele fica bem mais saboroso também. Aí agora a gente pode colocar ele aqui nesse refratário, se você quiser. Ah, você acha que eu não quero? Tô doido pra comer isso aqui. Vou colocar no refratário. Vou mostrar pro povo como é que fica. Desse jeito aqui, gente. Chegou nesse ponto, vamos colocar no retratário. E olha como é que é fácil quando você usa uma panela antiaderente. Aí espalha, olha que bonito. Ficou bonito, não ficou? Demais. Vocês não têm noção do cheiro disso, gente. E eu vou dar honra para a Marta finalizar o prato, né? Que ela é parte disso. Eu sou só um advogado e a gente tem que se limitar à nossa competência. Me empreste aqui a sua espaço. Por favor. Doutor Rodrigo,
Como foi fazer essa receita aqui? Foi maravilhoso. Se quiser me chamar mais vezes, eu estou disposto. O senhor está acostumado sempre a cozinhar em sua casa. Como foi cozinhar Na casa dos na outros? casa dos outros? Bom, no começo foi difícil. Não difícil, a gente fica meio retraído, sabe? Porque a gente não está habituado na cozinha. Mas depois que a gente vai conversando, vai dialogando, tudo a gente vai Foi relaxando. relaxando. O importante, né, mano? Olha o resultado que a gente teve hoje. Olha que lindo isso. Deixa eu perguntar aqui para a doutora Anice. O que você achou, doutora Anice, desse momento? Seu marido cozinhando, o que você achou da desenvoltura dele? Maravilhoso. Espero que ele faça mais vezes lá na minha casa. Lá em casa. Esse prato Que tal, né? específico e outros também. Eu só acho, mano, que ela tem que assistir o vídeo no canal, E fazer. anotar a receitinha e fazer lá em casa, pro esposo dela, aproveitando a data, né, que tá chegando, dia dos namorados, viu nisso? né? Porque, né, é um momento especial para presentes especiais. Excelentíssimo. É claro que o doutor tem que fazer um prato especial para a sua amada, né? Não, já ficou mais que claro, quem faz os pratos especiais sou eu. Então, considerando isso, eu acho que é mais que justo, num momento oportuno, né, como o dia dos namorados, né, Ela fazer. algo diferente. Exatamente. Então, Nice concordou em fazer um prato diferente. Não mesmo, é claro que o doutor tem que fazer um prato especial para a amada dele, né? Eu vou encerrar aqui esse assunto, porque estando bom para ambas as partes, que tá bom, Nice concordou. Concordou, é verdade. 2 contra 1. Em casa também pode. Vamos experimentar aqui agora o prato do Dr. Rodrigo. Fizemos um pratinho aqui com um bolinho de arroz, uma saladinha. Ah, lembrando, né, Marta? Sim. A carne de sol com nata, ela, no Nordeste, ela é servida com cuscuz. Mas como a gente está aqui na região norte, né, a gente tem um hábito de comer arroz, né, sobretudo arroz branco, a gente vai servir com arroz. Mas você de casa aí que é nordestino, né, que conhece o prato, que quer fazer um prato, ou você que não é nordestino mesmo, mas quer provar o prato, né, na origem, como ele é servido originalmente, você pode fazer um cuscuz no seu cuscuzeiro, né, e servir juntamente com a carne de sol com nata. Vai ser uma delícia, você vai adorar. Vai gostar sim. Vou colocar aqui o Dr. Rodrigo. Servir ele, né? Essa aqui é uma porção grande, pequena, média. Médio, tá bom. Essa aqui tá média? Tá ótimo, tá médio pra mim. Pode pegar já? Sim, pode perguntar. Eu vou provar também a carne de sol na nata. Nice. Pode pegar a receita lá e fazer que vai dar certo, tá? Vou esperar meu esposo fazer pra mim, né? Dá uma pitada mais especial. Daqui pra mim eu não falo nada. Ele tá ótimo. Gente, muito bom. Vou só comer mesmo. Gente, recomendo vocês fazerem em sua casa. Isso aqui é coisa fina, né, Marta? Eu não quero nem saber do arroz e da salada. Só da carne. Nem pode falar com a boca cheia, mas a gente fala. No caso também pode. Com certeza pode. Gente, Vamos fazer igual a Ana Maria Braga? Só dar os cachorros aí passando debaixo da ponte. Da ponte não, debaixo do balcão. Making off esse aí. vamos passar por baixo da ponte? Da mesa? Vamos comer escondido aqui atrás. Tá bom, ó. Tchau, pessoal. Não, Rodrigo, não vai? Eu ia ficar embaixo comendo. Gente, muito bom essa receita. Faz aí que você não vai se arrepender. Dúvidas,
comenta aí sobre dúvidas que você tem sobre a receita. Pode comentar no link do vídeo. Pode E comentar. se a Marta não comentar lá respondendo a dúvida, eu particularmente vou lá, respondo você, responde. Eu me comprometo a isso. Dr. Rodrigo se comprometeu a responder as dúvidas de vocês. Então, foi muito divertido, sempre vai ser divertido, porque onde tem comida boa, tem sorrisos bons. Tem sorrisos Não tem bons? sorrisos bons? Tem. E em casa também Pode. Sempre pode. Sempre pode. Tchau pra vocês. Até as próximas. Ah, gente, não esquece. Curte, compartilha, marca o sininho, né? E não deixe de mandar esse vídeo aqui pra sua tia, pra sua mãe, pros seus amigos, porque todo mundo vai gostar dessa receita, viu? Comenta, Beijo no se coração. inscreve no canal. E é isso aí. Segue, gente. Segue nós que é sucesso. Segue nós que é sucesso.